Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença, pela pontualidade. Muito obrigado ao Hamilton pela essa ideia de criar esse grupo de estudos e mais ainda pela brilhante ideia de convidar a nossa professora Isabela Oliveira para as nossas aulas de segunda-feira. Nós estamos na leitura no 121 Preveza, no livro físico, página 128, no livro eletrônico, na página 97. A leitura de hoje fica por conta do Mauro. Professora Isabela, seu papai e sua mamãe, muito obrigado pela sua presença entre nós. Palavras todas suas. Boa noite. Boa noite, estamos aqui, já chegamos no último terço, né, do nosso livro, no Centro Sentido de Leveza, agradecendo a oportunidade de estar fazendo esse estudo, agradecendo a disciplina de cada um de vocês também, que estão disponíveis aí para a gente estar fazendo esse estudo, a Beth, a Sophie Helling, o Geraldo, todos que ajudam a manter esse grupo, a Milton, e vamos em frente. Então, na página, você falou 80 e quanto? No livro eletrônico, página 97, no livro 97. físico 128, no subitem O Ciclo da Vida. O ciclo da vida. Ok, podemos começar então. Obrigada, Mauro, pela leitura. De nada, professora. O ciclo da vida. Um zangão pousou numa flor de cereja, bebeu néctar, ficou saciado e satisfeito e voou para longe. Mas então sentiu remorso. Sentiu-se como alguém que tivesse comido de uma lauta mesa sem presentear o seu anfitrião com um pequeno regalo que lhe alegrasse o coração. O que faço agora? Pensava ele. Mas não conseguia decidir-se e assim se passaram semanas e meses. Não conseguindo ficar tranquilo, finalmente disse a si mesmo: preciso voltar àquela flor de cerejeira e agradecer-lhe de coração. Levantou o voo, achou a árvore, o galho, o ramo, o lugar exato, mas a flor não estava lá. Só encontrou ali uma fruta madura de um vermelho escuro. Então o zangão ficou triste e disse para si mesmo: nunca mais poderia agradecer a flor de cerejeira. A boa oportunidade se perdeu para sempre. Que isto me sirva de lição. Enquanto ainda matutava nisso, chegou às suas narinas um doce perfume. Uma flor lhe acenou com a sua corola rosada e com volúpia. O zangão se atirou novamente à nova aventura. Ok, vamos lá. Essa daí. Vamos lá. Estamos falando de história sobre a felicidade. O que essa história nos traz? Eu observo novamente o aqui e agora também. Que sentido? No sentido, esse sentido quando ele fala do agradecimento, quando ele fala da gratidão pelo que ele recebeu, né? Ele adia isso para um outro momento. Não é nem especificamente sobre a felicidade que me chama a atenção isso, mas é sobre viver plenamente cada momento. Sim, e direcionado para o futuro, né? A história se chama O Ciclo da Vida, né? Então, você recebe algo, no caso ele recebeu da flor, ele voltou lá e ele queria agradecer a flor, mas a flor já tinha se transformado em fruto. Então, ao invés de agradecer a flor, ele ficou triste até que ele olhou novamente para o futuro, né? Quem sabe uma segunda esposa, vai lá e olha para a próxima flor, se alegre com a próxima flor e siga em frente, né? Então, eu acho que essa aqui é uma sabedoria, ele nos ensina sobre essa felicidade de poder se voltar não só para o presente, mas olha o que o futuro está te mostrando também, né? Através desse presente, digamos assim, uma nova flor. Alguém mais tem algum comentário sobre essa história? Professora, é o Mauro. Eu fico pensando no presente, no momento e nas oportunidades que a gente
muitas vezes deixa passar de não agradecer ou de não reconhecer algo que nós recebemos. Apesar de estar muito na cara, e geralmente o Bert não faz isso nos textos deles, né? Mas isso é o que eu sinto quando eu percebo tanta colocação da flor que ele passou, como também a que ele está para receber. Uhum. Não sei se faz sentido. Faz sentido. E o que acontece aqui ainda é que o zangão, veja bem, se não tivesse o zangão, aquela flor muitas vezes não é polinizada, não vira fruto. Então, é como se ele poderia ter agradecido pelo fruto, né? Mas ele ficou também apegado a uma ideia do passado. Então, aqui primeiro, reconhecer que as coisas se modificam, né? O ciclo da vida vem de um lugar, depois segue, se modifica, vai para outro momento, e aquela alegria de seguir para frente. Então aqui já não tem mais flor para agradecer, eu vou agora para outra flor. Me chama a atenção também, professora, sobre uma compreensão de que a felicidade é algo permanente e não impermanente, né? A impermanência do estado das coisas também. Sim, Me chama a atenção sobre a impermanência também. isso. Então, vamos lá. Seguimos em frente, então. Algumas histórias nos acenam com uma imagem enganosa, como se os desejos resolvessem, como antigamente, nos contos de fadas. Dessa maneira, elas facilmente nos levam a ações que ultrapassam o que nos é permitido e que, em lugar de felicidade que desejamos, nos trazem a desgraça que tememos. Onde essas imagens atuam, é útil contar com esses contos com sobriedade, de modo que também neles os desejos conheçam limites e as ações presunçosas fracassem. Então caímos do céu de volta à terra e encontramos a nossa medida, a terra. Um lenhador vivia com a mulher junto a uma grande floresta. Tinham somente uma filha de 3 anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que poderiam para comer. Lhe dar, perdoe. Mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhes poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse: vocês são pobres demais para cuidar da criança. Deixem-na comigo. Eu a levarei para o céu, serei sua mãe e cuidarei dela. Eles sentiram um peso no coração, porém disseram um ao outro: o que podemos argumentar contra a Virgem Maria? Assim, obedeceram, buscaram a menina e a entregaram a ela. A Virgem Maria a levou consigo para o céu. Lá, ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos. Secretamente, porém, sentia saudade de seus pais e da bela terra. Quando a menina completou 14 anos, a Virgem Maria partiu de novo em viagem, pois também ela sentia saudades da terra. Chamou a menina e disse-lhe: tome conta das chaves das 13 portas do céu. Você pode abrir 12 portas e contemplar a glória que reside nelas, mas a 13ª, a qual pertence a chave pequena, está proibida para você. Cuide de não abri-la, senão acontecerá uma desgraça. E a menina prometeu: jamais entrarei na 13ª sala. Quando a Virgem Maria partiu, a menina foi conhecer as moradas do céu. Cada dia abria uma porta, até que todas foram abertas. Por trás de cada uma se assentava um homem, um apóstolo, cercado de grande esplendor. E a menina cada vez se alegrava com a bela visão. Só a porta proibida ainda permanecia fechada, e a menina ardia de desejo de saber o que se escondia por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou:
Agora estou completamente só e posso entrar, pois ninguém saberá se eu o fiz. Tomou a pequena chave, introduziu-a na fechadura e virou-a. Então a porta se escancarou e a menina foi atraída por um brilho dourado e resplandecente. Este devia ser o santuário mais secreto. A menina entrou na sala, tocou o dedo, o brilho resplandecente, e estremeceu de gozo, como nunca lhe havia acontecido. Mas, de repente, lembrou-se da proibição da Virgem Maria. Retirou o dedo, precipitou-se para fora e tornou a fechar a porta. Porém, seu dedo ficara da cor de ouro. Tentou lavá-lo, mas, por mais que o fizesse, não conseguiu limpar o ouro. E assim esperou, com muito medo, o retorno da Virgem Maria. Ela, porém, demorou a voltar, pois gostava da terra. Quando regressou ao céu, estava muito contente. Convocou os anjos e a menina e contou-lhes novidades da terra. Lá, as pessoas tinham agora umas caixas estranhas e só precisavam apertar um botão para ver tudo o que acontecia no mundo inteiro. Um dia, contou a ela, viu dessa maneira uma mulher que se aventurava a seguir os gorilas da montanha. Isso era muito perigoso, mas os gorilas deixavam que ela se aproximasse deles. Um dia, um filhote chegou tão perto que ela pôde acariciar suas costas com os dedos, e ele se deixou agradar. Depois os nativos lhe trouxeram um bebê gorila, que havia perdido seus pais. Ela o tomou como se fosse sua mãe, deu-lhe leite com açúcar para beber e o tratou tão bem que ele logo se recuperou. Mas, por mais que amasse o bebê alheio, percebeu que ele sentia falta dos outros gorilas. Por isso, foi de novo procurar os gorilas. Levou consigo o bebê e ofereceu-o ao bando. O gorila mais velho, quando o viu, avançou rapidamente com um grande alarido. Arrancou-lhe o bebê dos braços, correu com ele de volta para o bando e o entregou a uma pequena fêmea, que imediatamente o amamentou no peito. Porém, o macho não fez nenhum mal à mulher. Ela viu o que o bebê gorila estava bem e com seus companheiros e ficou contente. A Virgem Maria ainda contou muitas histórias e se esqueceu de perguntar pelas chaves. Porém, na manhã seguinte, mandou chamar a menina para devolvê-las. Para sondá-la, perguntou: "Você realmente não entrou na 13ª sala?" "Não", respondeu a menina. "Você me proibiu de entrar lá. Então, por que está escondendo a mão atrás das costas?" Ela ordenou-lhe: "Mostre-me a outra mão." A menina ficou envergonhada, mas, como não adiantava negar, puxou de trás das costas a outra mão e mostrou o dedo dourado. Então a Virgem Maria suspirou e disse: "Uma vez tem de acontecer." Então tirou sua luva branca, e eis que também ela tinha um dedo dourado. Então disse a menina: "Como você já conhece uma coisa, também vai conhecer as outras todas. Retorne para a terra, onde existem pais e irmãos, homens, mulheres e filhos." A menina ficou contente e agradeceu-lhe. A Virgem Maria ajudou-a a amarrar sua trouxa e ainda lhe deu, na despedida, um par de luvas brancas para protegê-la da revelação do segredo. A arrumação. Alguém mora numa casa pequena e... Não, vamos ver essa história primeiro, irmão. Pois não, doutora. A história é tão longa, vamos tentar retomar essa história. Quem é que gostaria de trazer a sua compreensão sobre essa história? Do que essa história fala? Da perda da inocência, professor? E também da adoção. Né? Porque é como se aqui a gente estivesse
um lenhador que vivia junto com a mulher, só tinha uma filha, né? Que dá a sua filha em adoção para a Virgem Maria, porque a Virgem Maria tem mais condições de cuidar da menina. Né? Não foi isso que aconteceu? E depois ele volta e traz uma ideia, né? Quer dizer, aí ela deixa todas as portas para ela, deixa uma porta proibida. Qual é a porta proibida? Jandira, a gente não te ouve. Qual é a porta proibida? Como é que é de... Agora eu até esqueci. Mas a porta... De esquecer o passado. Não, essa porta é a porta do prazer. Ó, só a porta proibida ainda permanecia fechada. E a menina ardia desejo de saber o que acontecia por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou, agora estou A sua história? completamente só e posso entrar. Ninguém saberá se eu o fizer. Aí quando ela entra, né, foi atraída por um brilho dourado e resplandecente, santuário mais secreto, tocou com o dedo o brilho resplandecente, estremeceu de gozo. Essa é a parte do prazer. Né? E assim, é o que tem de mais terreno, o que tem de mais humano. Sem esse prazer não existe reprodução. Hã? A vida? Isso, o desejo, o prazer, a sexualidade. Ela abre ali, que é o mais terreno, o mais básico. Sem que tivesse prazer, não existia vida. Então, ela abre essa porta, né? E ela fica com o dedo dourado, né? Ou seja, fica marcada, porque não tem mais como voltar atrás. E aí, ele vai para a história dos gorilas, mas a história dos gorilas é praticamente só para dizer, olha, no meio natural funciona assim. E aí ele volta para a menina, né? Ou seja, aí ele volta terminando falando assim, você é humana, você tem que voltar para os seus pais, para a sua família e para a condição humana que te reserva essa porta proibida. Assim eu entendo, quer dizer assim, a felicidade como sendo uma felicidade que vem da terra, que passa por essa sexualidade, por esse instinto, por essa naturalidade, que é de onde surgem todas as pessoas, todas as famílias, toda a vida. Quem mais gostaria de trazer alguma compreensão? Oi, boa noite, professora. Eu acho que ela viveu aí a má consciência, né? Sim, exato, boa, porque afinal de contas ela foi aonde aquilo que era proibido. Muito bem. Abre a porta do tabu. Sim. Abre a porta daquilo que os outros dizem que não pode ser feito, né? E encontra lá algo importante. E no caso dela, a volta para a terra. Lembra a Eva, né, que comeu a maçã. Ela comeu a maçã. Teve a maçã comida. Me vem a cabeça. Ok. O que mais? A arrumação, alguém tem mais alguma coisa sobre esse texto ou podemos seguir para o próximo? A Virgem Maria não ficou isolada da situação, né? Ela também passou por isso. Então, ela adquiriu um caráter mundano, né? Ela não... A história dele diverge da história sacra, né?
Isso. E você vê que ela fala assim, não, ela gosta muito da terra, ela passa muito tempo lá, né? Ainda fala assim, né? É, hum. Então tá bom. Então vamos seguir para a arrumação. Arrumação. Alguém mora numa casa pequena e, no correr dos anos, vai juntando muitos trastes nos cômodos. Muitos hóspedes trouxeram objetos e, quando se foram, deixaram ficar as malas. É como se ainda estivessem aqui, embora tenham partido há muito tempo e para sempre. Também o que é o próprio dono ajuntou permanece desculpe. Também o que o próprio dono ajuntou permanece dentro da casa. E como se nada tivesse passado nem se perdido, mesmo as coisas quebradas se apega à lembrança. E assim elas ficam e tiram o espaço para as coisas melhores. Só quando o proprietário está quase sufocado é que ele dá início à arrumação. Começa pelos livros. Será que ele vai querer contemplar eternamente as mesmas velhas imagens e tentar entender doutrinas e histórias alheias? Assim, remove o que havia muito tempo estava liquidado e os cômodos ficam amplos e claros. Então abre as malas alheias e examina se ainda há algo utilizável. Aí descobre algumas preciosidades e as coloca à parte. O resto ele carrega para fora. Joga as velharias numa cova profunda, cobre-a cuidadosamente com a terra e depois planta grama por cima. Ok. Então, sobre o que a felicidade que vem dessa arrumação? Do que se trata essa felicidade? A despedida do velho para que o novo entre, né, Isabela? Isso. E aí a despedida de absolutamente quase tudo que a gente aprende. Isso. Então, assim, daquilo que eu tenho lá, minha estante de livros, meus títulos, o que quer que seja, o que eu realmente utilizo, o que é precioso. Então, eu valorizo aquilo e o resto eu ponho grama por cima, eu tapo com terra e ponho grama, ou seja, deixo que algo novo surja daquilo. Eu fico só com as preciosidades e me abro para esse vazio que aparece, né? Agora, é muito interessante também que a imagem é só quando o dono está sufocado. Não é assim que ele está arrumando, não. Ele precisou chegar num limite para ele poder se abrir para esse vazio. O que eu acho interessante é que muitas vezes a gente não se dá conta nesses processos de transição e às vezes em mudança de uma casa para outra, de quantas coisas a gente carrega. E recentemente eu parei para fazer uma arrumação na minha casa no final do ano passado. Isabela, pasme, eu saí de um apartamento de 27 metros quadrados para um de 53. Praticamente não mudou nada do que eu levei. Mas quando eu parei para arrumar tudo isso, foram 5 sacos de 30 litros de papel e 3 sacos de 30 litros de roupa. Isso. Confesso para você que parecia que eu tinha tirado vários quilos das minhas costas, além de que a casa ficou completamente leve, entendeu? Então, eu considero uma pessoa que eu não tenho praticamente muita coisa, eu sou uma pessoa muito minimalista. E tinha essa quantidade grande de coisas em casa, inúteis, entendeu? Então, é incrível como a gente se depara com coisas e que a gente não consegue enxergar. Isso. Pega. Isso no nível físico, isso você fez muito bem. O princípio de qualquer alinhamento, por exemplo, dentro do próprio ambiente, dentro da própria casa, dentro da própria pessoa, é justamente esse discernimento sobre o que me serve, o que não me serve, aquilo que não me serve eu jogo para uma cova, ou seja, é o luto para que algo novo surja, né? Mas também isso se dá no que eu tenho na minha vida.
o que me serve da minha vida e o que não me serve da minha vida, que é algo ainda mais profundo do que propriamente a arrumação da casa, né? Então, a casa é uma metáfora de nós mesmos, a árvore é uma metáfora de nós mesmos, casa é uma metáfora de nós mesmos. Isso, inclusive, quando a gente tem os testes de psicologia, quando você desenha, a sua casa é uma metáfora de você, ou uma árvore, entende? Então, aqui é uma metáfora de mim mesmo, que partes minhas eu posso jogar fora, dizer tchau, dizer adeus, deixar que algo novo cresça e que partes minhas eu realmente carrego como preciosas. Alguém mais? Como é difícil a gente mudar de comportamento, né, de padrão mesmo. Que movimentos internos eu preciso fazer, né, olhar. Às vezes eu não me percebo fazendo determinadas coisas, repetindo. Não me percebo, estou envolta, né, e não consigo mudar. Tenho dificuldade de mudar. Então, às vezes precisa até desse olhar externo mesmo, né? Através da terapia, através das constelações, da psicologia. Essa ajuda também do olhar externo para se Às ver. vezes sim é importante. Mas tem uma coisa que ajuda nessa arrumação interna, é colocar a morte do lado. Quando você coloca a morte, você sabe o que é essencial, que deve ser guardado, zelado, cuidado, e aquilo que pode ir embora, que é excesso. E aí sobra aquele alerta. Só quando ele já estava sufocado, né? Ou seja, isso já não está me servindo mais de nada, não está me fazendo bem. Eu preciso de algo novo. Só aí começa a arrumação, né? Mas a ideia é essa, que coloque em perspectiva a sua própria vida diante de valores maiores e possa fazer essa arrumação sobre aquilo que realmente vale a pena carregar. Obrigada, professora. Nada. Podemos continuar? Professora Isabela, Sim. por que ele fala em ele abre, então abre as malas alheias? Aonde? No penúltimo parágrafo. Sim, as doutrinas e histórias alheias são com relação aos livros, né? As ideias de outras pessoas. Então, eu vou, até quando eu vou ficar, né? O caminho científico, por exemplo, o caminho científico é feito de livros, histórias e teorias de outras pessoas. Aquilo que eu pensar, eu tenho que colocar em referência com tudo aquilo que foi pesquisado antes. E o que ele está falando é o seguinte: essa sabedoria que eu estou convidando vocês, que vem do vazio, até quando você vai ficar se baseando em livros alheios? Guarda só aquilo que é precioso, aí vai ser o Tao Te Ching, a Bíblia, René Maria Rilke, foi o que ele foi guardando. Assim, guarda só o que é precioso. E o resto você se abre para o vazio. Muito obrigado. Entendeu? Entendi. Então, vamos. Existem histórias que são cercas. Elas cumprem e isolam. Elas comprimem e isolam. Quando nos acomodamos, elas nos proporcionam segurança. Mas, quando queremos ir em frente, bloqueiam o nosso caminho. Histórias desse tipo, nós próprios nos contamos, às vezes, e as chamamos de recordações. Porém, muitas vezes nos contamos o que na época foi mal e nos feriu, mas não o que também nos libera. Então, a lembrança se torna uma amarra. E a nossa liberdade se movimenta e fica reduzida. A despedida. Agora convido vocês a fazer uma viagem de retorno ao passado, como as pessoas que viajavam, muitos anos depois,
para visitar os lugares onde ocorreram fatos decisivos. Desta vez, entretanto, nenhum perigo as espreita. Tudo já foi superado. É como se antigos combatentes, depois que a paz se instalou há muito tempo, voltassem a pisar o antigo campo de batalha, de onde foram postos à prova. Faz tempo que a grama voltou a crescer no campo. As árvores floresceram e dão frutos. Talvez eles nem mesmo reconheçam o lugar, pois já não lhes parece como na lembrança, e precisem de auxílio para se orientarem. É curioso observar como temos diferentes maneiras de enfrentar perigos. Uma criança, por exemplo, fica transida de pavor diante de um enorme cão. Aí chega sua mãe e a toma nos braços. A tensão relaxa e a criança começa a soluçar. Mas logo vira a cabeça e olha, agora, de uma distância segura e abertamente, o assustador animal. Outra criança, quando se corta, não pode ver o sangue escorrendo, mas quando desvia o olhar, quase não sente dor. Assim, é péssimo que todos os nossos sentidos sejam simultaneamente capturados por uma ocorrência e não possam atuar separadamente, cada um por si, pois então somos dominados por eles e já não conseguimos ver, ouvir e sentir o que realmente acontece. Vamos empreender agora uma viagem onde cada um se defronta com o todo da forma como quiser, mas não de uma só vez, e onde também experimenta o todo, porém com a proteção que desejar. Nessa viagem, cada um também pode entender o que é importante, uma coisa depois da outra. Quem preferir, pode também se fazer representar, como alguém que se recosta confortavelmente em sua poltrona, fecha os olhos e sonha que está fazendo uma viagem. E, embora fique em casa, dormindo, experimenta tudo como se estivesse presente. A viagem leva a uma cidade que antigamente era rica e famosa, mas agora está de há muito solitária e vazia, como uma cidade de fantasmas do faroeste. Vêem-se ainda as galerias de onde se extraía o ouro. As casas estão quase intactas e até mesmo o teatro é visível, mas tudo está abandonado. Há muito tempo não existe aqui mais do que a lembrança. Quem parte nessa viagem procura uma pessoa experiente para guiá-lo. Logo que chega ao lugar, as lembranças se avivam. Ah, aqui aconteceu o que tanto abalou. O que ainda hoje ele resiste a recordar, porque foi muito doloroso. Porém, agora brilha o sol sobre a cidade abandonada. Se você quer, Onde outrora houve vida, tumulto e violência, agora reina o sossego, quase uma paz. Eles caminham pelas ruas e então encontram a casa. Ele ainda se questiona se ousar a entrar. Mas seu acompanhante quer ir sozinho na frente para dar uma olhada, saber se o local é seguro e se restou alguma coisa da época. Nesse meio tempo, o outro olha para fora, através das ruas vazias, e emergem lembranças de vizinhos ou de amigos que ali viviam. Lembranças de cenas em que ele foi feliz e alegre, repleto do prazer de viver e de vontade de agir, como as crianças que ninguém consegue deter, porque se lançam para a frente, para o novo, o desconhecido, o grande, o distante, para a aventura e os perigos vencidos. Nisso o tempo passa. Então o acompanhante lhe faz um aceno para segui-lo. Ele entra em casa, chega ao vestíbulo, olha em torno e espera. Ele sabe que pessoas poderiam tê-lo ajudado na época a suportar isso. Pessoas que o amavam e eram fortes, corajosas e sábias. É como
se elas estivessem ali, como se ouvissem suas vozes e sentissem sua força. E então seu companheiro lhe dá a mão, e ambos abrem a verdadeira porta. Ali está ele, de volta. Segura a mão que eu trouxe até ali, e olha tranquilamente em torno de si, para ver para ver como realmente foi cada coisa, todas elas. É estranho como as percebe de modo diferente quando permanece recolhido e de mãos dadas com seu ajudante. E quando se lembra também do que há longo tempo foi excluído. Como se, finalmente, tudo que era dali, voltasse a encaixar-se. Assim espera e contempla, até tomar consciência de tudo. Mas então é tocado pela emoção e, indo fundo, sente o amor e a dor. Tem a impressão de que chegou em casa e olha para a origem de onde nenhum direito ou vingança subsistisse, onde o destino atua e a humildade cura e a impotência pacífica. Seu ajudante o segura pela mão, para que ele se sinta seguro. Ele respira fundo e então se solta. Assim reflui o que por tanto tempo esteve represado. E ele se sente leve e aquecido. Quando a emoção passa, o guia o encara e lhe diz: talvez você tenha tomado as suas costas naquele tempo, algo que precisasse deixar aqui, porque não lhe pertence e não pode ser cobrado de você. Por exemplo, culpas indevidamente assumidas, como se você precisasse pagar pelo que os outros receberam. Deponha isso aqui e deixe também tudo o mais que não lhe pertence. Doença de outros, destinos, crenças, sentimentos alheios e mesmo a decisão que o prejudicou. Deixe-a também. Essas palavras lhe fazem bem. Ele se sente como alguém que carregou uma carga pesada e agora a depõe. Respira e sacode-se. Sente-se leve como uma pluma. Um amigo retoma a palavra. Talvez naquela época você também tenha deixado e abandonado algo que deve conservar porque lhe pertence. Por exemplo, uma capacidade ou necessidade interior, talvez também uma inocência ou uma culpa. A recordação ou a confiança, ou a coragem de assumir uma existência plena e uma ação adequada a você. Agora junte tudo isso e leve-o consigo para o seu futuro. Ele concorda também com essas palavras, examina o que abandonou, então, e precisa retomar agora. Quando retorna, sente o chão debaixo dos seus pés e percebe o seu próprio peso. Então, o amigo conduz alguns passos à frente e chegam à porta dos fundos. Eles a abrem e encontram o segredo que reconcilia. Agora nada mais um prende ao antigo lar. Sente o impulso de partir. Agradece ao acompanhante e amigo e retoma o caminho de volta. Chegando em casa, precisa de mais algum tempo para se acostumar à nova liberdade e à antiga força. Entre mentes, já planeja em segredo a próxima viagem. Desta vez, um país novo e desconhecido. Ok? De que estamos falando aqui nesse conto, então? Uma metáfora. Uma metáfora até do processo terapêutico. Tem tanta coisa. É uma pessoa que vai olhar para as suas questões do passado com um ajudante, né? É uma história longa, mas ela sintetiza essa busca que nós temos aí por compreensão, por liberação, por transformação do nosso passado, né? E
com o apoio de um ajudante, que é esse amigo, né? Ele examina tudo que passou no passado, vê o que tem que ficar, o que tem que deixar, até que ele chega à Porta dos Fundos. No Brasil, Porta dos Fundos é até um grupo de piada e é também uma metáfora daquilo que está mais escondido, né? Ou seja, e é nesse lugar onde está mais escondido, onde tem o tabu, onde tem o trauma, onde tem a dificuldade, aonde está o segredo que traz mais vergonha. É quando abre esse lugar que você se reconcilia com esse segredo, é que você pode deixar o que passou e ir para o futuro. Então, ele precisa de mais algum tempo para se acostumar à nova liberdade, né? E já agora de um outro lugar de força e planejar a próxima viagem, que já não é mais para o passado das recordações, mas é para o futuro novo e desconhecido. Alguém mais gostaria de comentar essa história? Então, vamos ler as três... pode falar. Ele trabalha bem aqui o desapego que ele falou antes, né? Tem que ter o desapego às lembranças para poder continuar. Ele Então, avança nessa ideia e chega na Porta dos Fundos. exatamente. Chega naquele lugar onde todo mundo tem vergonha, tem medo, tem um tabu, tem algo escondido, segredado. E que está apegado também a isso, né? E que isso não permite ir para frente. Não permite porque você não abre a portinha. É. Né? Você não olha para poder se reconciliar com aquilo. Porque só quando você faz isso é que você pode ir para o futuro. Não. Perfeito. Obrigada. E agora vamos ler as três próximas, Malva, e depois a gente comenta as três próximas histórias que terminam essa parte de história sobre a felicidade. Perfeito, professor. A renúncia. Após a Guerra dos 30 anos, tempos terríveis aqueles, as pessoas retornaram dos bosques e começaram a reconstruir suas casas, voltaram a cultivar os campos e a cuidar do pequeno gado que restou. Um ano depois, já tinham realizado em paz sua primeira colheita e celebravam uma festa. Junto à aldeia havia, porém, uma casa cuja porta fora murrada. Algumas pessoas passavam, eventualmente por ali, e tinham a impressão de ouvir qualquer coisa, mas estavam muito ocupadas para cuidar disso. Certa noite, um cachorrinho gania em sofrimento diante da porta murrada. Tinha se machucado, então caiu o reboco da porta murrada, uma pedra foi retirada, uma mão se estendeu para fora, apanhou o cãozinho e puxou-o para dentro. Ali ficara alguém que não sabia do fim da guerra. Ele segurou o cãozinho pela barriga, tratou de suas feridas e sentiu seu calor, e o cãozinho adormeceu. A pessoa espreitou pela pequena abertura, viu as estrelas distantes e, pela primeira vez, depois de muito tempo, respirou o ar fresco da noite. Então, o dia raiou. Um galo cantou. O cãozinho despertou e o morador percebeu que devia deixá-lo ir embora. Passou pela pequena abertura e o cão foi buscar seus companheiros. Quando o sol se levantou, algumas crianças se aproximaram. Uma delas tinha nas mãos uma maçã madura. Elas viram a abertura e olharam para dentro. Viram a pessoa, mas ela adormecera. O olhar para a liberdade já lhes tinha bastado. O risco. Em tempos idos, alguém estava preso num maravilhoso palácio onde, segundo a lenda, se situava o labirinto. Muitas vezes ele pensava diante de um portão escuro do qual se dizia que se levava à perdição. Ouvia dizer
que muita gente tinha arrombado e transposto o portão escuro, mas ninguém voltou. Isso aumentava o medo dos que ficavam para trás. Mas o prisioneiro observou mais cuidadosamente o portão. Certa noite, quando os vigias estavam cansados, ele decididamente forçou o portão e viu-se em liberdade. Existem histórias que nos levam para um caminho. Quando nos deixamos conduzir por elas, por um trecho desse caminho, elas realizam o que nos narram no mesmo momento em que as ouvimos. A festa. Uma pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente, vê ao longe a casa que lhe pertence e caminha para ela. Ao chegar, abre a porta e penetra num salão preparado para uma festa. A essa festa comparecem todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um vem, traz algo, permanece algum tempo e parte. Cada um traz um presente especial, cujo preço total já pagou, de uma forma ou de outra. Assim vem sua mãe, seu pai, seus irmãos, um avô, uma avó, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias. Todos que cederam lugar a você, todos os que cuidaram de você, vizinhos, talvez, amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e que ainda são importantes. Cada um vem e traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como os desejos também, a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Terminada a festa, aquela pessoa fica em sua casa, cheia de presentes. Junto dela só permanecem aqueles aos quais convém ficar mais um pouco. Ela vai à janela, olha para fora e avista outras casas. Sabe que nelas um dia também haverá uma festa, também compadecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui numa festa, trouxemos algo, recebemos algo, ficaremos ainda algum tempo e partiremos. Ok. Vamos então olhar agora para as 3 histórias. Na verdade, vamos olhar primeiro para a história A Renúncia, né? Após a Guerra dos 30 anos, não é uma guerra longa, né? Uma guerra de 30 anos. Então, o que acontece nessa história da renúncia? O que acontece? Do que se trata essa história? Essa história traz uma pessoa que vivencia algo de muito difícil, uma guerra que dura muito tempo, e se fecha em si mesmo, não é? A casa é uma metáfora de si mesma, é uma casa que tem uma porta murada. Então, essa pessoa se fecha em si mesma, ela nem percebe que aqueles conflitos, aquela situação difícil que ela vivenciou, acabou, e então, depois aquela pessoa, pela abertura, né, que se dá, você imagina, por um cãozinho, algo que chama a atenção dela para fora do muro dela, que faz com que ela queira cuidar, que ela se abra daquele lugar murado e fechado onde ela estava, por causa do sofrimento, por causa do conflito, faz com que abra uma abertura nesse muro, e por essa abertura ela tem um contato com o sol. Chegam as crianças, né, que representam o novo, e aí essa pessoa que estava lá dentro, fechada, ela estava adormecida, ou seja, bastou para ela saber da existência da liberdade.
saber da existência do som. Então, uma história que tem o nome de renúncia mostra o quanto, muitas vezes, nós mesmos muramos a nossa porta, nós impedimos, né, por sofrimento, por passar por uma guerra, por um conflito, por uma situação difícil na nossa casa, seja na nossa família de origem, na nossa família atual, nós nos fechamos e renunciamos a esse gozo da vida que as crianças trazem, né? Muitas vezes é necessário uma ação como essa, ou seja, alguém que nos pede ajuda, que precisa de nós para que a gente possa abrir um pouquinho a porta murada e entrar em contato com a pujança da vida. Isso é o que tem dessa história. Muitas vezes, para se manter inocente e pertencer à família, né, abrimos mão dessa felicidade. Isso, exatamente, uma autoproteção que acaba levando a um isolamento. Então, é necessário renunciar, de uma certa maneira, a essa segurança da porta murada para que algo possa entrar de novo. Algum comentário a mais sobre essa história? Então, vamos para a próxima, que é a do risco. Bom, essa história traz uma metáfora que o Bert Hellinger usa em outras histórias, né? Que labirinto é esse? Alguém estava preso no maravilhoso palácio onde, segundo a lenda, situava o labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é uma metáfora do que na obra de Bert Hellinger? O labirinto é uma metáfora da consciência. Então, ele estava preso no maravilhoso palácio da sua própria consciência. E aí, mais uma vez, o portão escuro que levava à perdição é aquilo que a má consciência, né, pode me conduzir se eu deixar de prestar atenção àquilo no grupo que eu tenho que seguir, os ditames do meu grupo, da consciência restrita. Né? E aí, o que ele mostra? Olha, transpor este portão, o que acontece? A pessoa morreu, aconteceu alguma coisa ruim? Não, de prisioneira, ela se tornou livre. Então, aqui é o risco que nós corremos de fazer aquilo que o nosso grupo não aprova. Ou seja, o risco de seguir a consciência, que Bert Hellinger chama de má consciência. Algum outro comentário? Muito bem. Então, vamos para outra história, que é a história da festa, né? Que começa com um parágrafo onde ele nos alerta sobre um pouco do que é o efeito das histórias. Ele fala: existem as histórias que nos levam a um caminho e que no exato momento em que nos narram, realizam aquilo que elas descrevem, aquilo que elas narram. Isso são todas as histórias, não é essa história em específico. Todas as histórias fazem isso, e é por isso que as histórias são uma ferramenta importante do trabalho do constelador familiar. E se nós não temos ainda a capacidade de construir uma história criativamente, podemos usar as histórias de Bert Hellinger. Então, as histórias nos conduzem com a narrativa àquele ponto. Então, o que essa história da festa traz? Na festa chegam todas as pessoas que foram importantes na sua vida.
Cada um chega, traz alguma coisa, permanece, passa, ou seja, é aquele momento onde a pessoa se abre para dar as boas-vindas e agradecer pelos presentes de todas as pessoas que passaram pela sua vida. Então, a festa é esse momento onde cada um se abre para receber a tudo que foi, da maneira como foi, a tudo que é, da maneira como é. Ou seja, eu vou fazer uma revisão de todo mundo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus familiares, meus relacionamentos, meus filhos. Eu recebo tudo de todos, fico cheio de presentes, né? E é como uma metáfora da própria vida. Recebemos todos esses presentes, ficamos um tempo e depois partimos. Isabela, Oi. além dos relacionamentos, eu olho, a característica da história me remete muito ao agradecimento por cada uma dessas pessoas, né? Literalmente falando, tanto que quando chega mais na frente, ele olha pela janela, contempla a casa ao lado e diz assim: em breve serei eu que estarei passando por lá, levando o presente É. para aquela casa. Ou seja, é um agradecimento por essas pessoas. E quando eu olho também, penso na evolução que a gente tem em relação a tudo que a gente vive do antigo para o novo. Ele compara a vida a essa festa, né? Isso, exatamente. Alguns vão entrar na minha casa, eu vou agradecer, eu vou entrar na casa dos outros, os outros vão agradecer pelos meus presentes, né? Então, essa história sobre a felicidade fala da felicidade quando ela vem de você reconhecer a cada pessoa, cada situação da sua vida com os presentes que elas trazem. E, ao mesmo tempo, se reconhecer um presente para o outro, na vida do outro. Isso. Né? E E com também isso... desculpa. Não, e também um pouco da ancestralidade também. Eu vejo a reflexão que ele traz também aqui. Isso, exatamente. Então, se trata de uma festa que é a própria vida, onde nós podemos, então, receber a esses presentes e reconhecermos, né, que são presentes. Isabela, Alessandra, posso falar? Pode. Eu sempre que eu li esse texto, sempre me remeteu a algo como se fosse um final de vida, como se fosse aquilo que passou, como se fosse mais algo que passou mesmo e acabou. Sempre como uma despedida, sempre me veio assim, tipo um adeus. Não sei. Sim, mas eu considero que de uma maneira mais profunda ainda do que essa, porque, digamos assim, se eu sei que a minha vida vai acabar daqui a 5 minutos, então eu posso receber todos os presentes de todos que passaram na minha vida, mas o que ele está nos convidando, e aí ele coloca o aviso no começo. Olha como ele é esperto, ele fala assim, existem histórias que nos levam por um caminho, quando nos deixamos conduzir por elas, por um trecho desse caminho, elas realizam o que nos narram no mesmo momento em que ouvimos. Então, no momento em que ouvimos essa história, nós agradecemos por todos os presentes que recebemos das pessoas da nossa vida até esse momento. É isso que essa história faz. Então, não precisa ser daqui quando eu sei que daqui a 5 minutos eu vou morrer. Quando a história vai sendo narrada, você vai sendo levado a agradecer por todas as pessoas que passaram na sua vida. E isso só te deixa em festa, feliz. Nós estamos tratando de histórias sobre a felicidade. Tá bem, obrigada. Mais algum comentário? Eu, professora Isabela. Pode falar.
Eu tenho essa mesma impressão que ela falou. Isso aqui também, para mim, se é para trazer felicidade, eu vou ter que ler algumas vezes, porque realmente dá essa sensação de partida, assim, de ter que ajeitar o que está desajeitado, digamos assim. Mas você não reconhece isso que eu falei, que é uma coisa que a história vai te levando para fazer isso nesse exato momento? Sim, sim, mas é que fica a nostalgia de que poderia ter melhor feito ou ser refeito. Ah, entendi. Não, a história não nos leva nesse lugar de que poderia ser refeito, não. Aqui ela só nos leva à ideia de que fica, olha lá, Não, eu tem, digo para mim essa sensação, né, que eu sempre posso agradecer mais e tomar mais, né? Nesse sentido, que talvez aí não dê tempo de tomar mais e agradecer mais. não, aqui se trata de, nesse momento, você tomar e agradecer por tudo que já passou até agora. É isso que ele fala. Existem algumas histórias que nos conduzem naquele lugar, né? Uhum. Naquele momento que nós ouvimos, o que ele nos leva? Você é capaz de agradecer a todas as pessoas que passaram na sua vida até agora? Aos presentes que cada uma delas lhe trouxe? É isso que essa história nos convida. Ah, você poderia ter feito melhor, mas aqui ela não fala sobre isso. Aqui ele fala sobre agradecer os presentes e as pessoas. Sim, sim. E professor, aqui uma outra questão. E assim, cada um traz um presente especial cujo preço total já pagou de uma forma ou de outra. Aham. Isso, você dentro dos relacionamentos, né? Ou seja, você de alguma maneira fez uma troca com essas pessoas. E o presente é o aprendizado, é a vivência, aquilo que você leva dessa experiência. Sim, mas não são as pessoas que já pagaram o preço pelo que elas estão dando? Eu não entendi assim. Traz um presente Cujo preço especial, cujo total já preço pagou. total. Eu não sei exatamente quem pagou esse preço. Ele já pagou, por exemplo, quando a mãe vem, o pai, os irmãos, um avô, uma avó. Uhum. Ele já pagou de alguma maneira. É engraçado, né? Porque como é que você vai pagar? Você vai pagar só com gratidão, com a honra que você tem para essas pessoas, né? Sim, mas assim, teria alguma coisa que a pessoa está dando um presente que ela não pagou? Não, aqui ele diz que já pagou o preço total. De uma Ou forma ou de outra. seja, Essa frase chega para mim assim, que os relacionamentos, existe uma gratidão, mas uma gratidão por aquelas coisas que foram também difíceis nos relacionamentos. é exatamente isso. Esse é o preço para mim, que não é só flores, tem também as dificuldades. Para mim é essa Entendi. parte. Tá. Exatamente. O Isso eu preço acho. total é você chegar a reconhecer aquilo como um presente. Uhum. De No alguma final é um maneira, presente, só né? se torna um presente quando tem esse reconhecimento de que foi um presente, o que quer que seja que tenha acontecido. E se Né? eu acho que eu ainda não recebi tudo, que eu ainda tenho que tomar mais alguma coisa, é porque eu não estou grato ainda, né? Pelo Ainda que não eu já se tornou um recebi. presente. Não se Ainda tornou não se tornou um presente ainda. presente. Tá. Eu Né? percebo assim, né? Se eu ainda estou O exigindo pagamento, algo ainda, é porque eu ainda não me tornei grato, satisfeito, né, com o que eu recebi. isso, e o pagamento aí, no caso, você sabe muito bem que quando alguém me dá alguma coisa, eu tenho que agradecer a dádiva, o doador, né? E a fonte da vida. É como se, só assim, com esse agradecimento e essa honra, é que se torna um presente.
Então, eu achei maravilhosa essa sequência de textos e de histórias, né, sobre a felicidade. E agora a Beth Helling vai nos levar a refletir sobre outros temas: corpo e alma, vida e morte. Podemos prosseguir, Mauro? Pois não, professora? Corpo e alma, vida e morte. Nessa conferência falarei sobre a atuação conjunta do corpo e da alma e sobre a convivência com a morte e com os mortos. Muitas doenças são condicionadas ou afetadas pela alma e pela história da família. E sua cura depende do processo que se desenvolvem na alma. Por isso, é necessário que, paralelamente ao tratamento médico, algo também seja reconhecido e colocado em ordem na alma. Além de doenças, incluem-se, nesse contexto, acidentes graves e suicídios, pois aí não se trata apenas de saúde e doença, mas de vida e morte. O corpo. Ao refletirmos sobre a atuação conjunta do corpo e da alma, ainda ficamos presos, às vezes, à ideia de um corpo, de que o corpo é algo material, e a alma lhe é adicionada como uma força que anima e guia. Essa imagem nasceu da observação do último suspiro dos moribundos, como se, com ele, eles exalassem a alma. A mesma imagem foi estendida do fim da vida para o seu início, como se lê no relato bíblico da criação. Deus modelou o homem do barro da terra e insuflou em suas narinas um sopro de vida. Entretanto, de acordo com o nosso saber atual, o ser humano vivente surge porque as células geminiais de seus pais, que são vivas e, portanto, são animadas, se unem para formar um novo ser. Assim, nosso corpo já possui uma alma desde o princípio. Somos, portanto, um elo de uma grande corrente que nos liga a todos os que nos precedem, os que nos sucedem e os que convivem conosco, como se todos partilhassem de uma mesma vida e de uma mesma alma. Assim, a alma nos ultrapassa e abrange o nosso entorno, nossa família, outros grupos maiores e o mundo como um todo. Não obstante, nós a experimentamos primariamente em função de nosso corpo. Ela dirige o seu início, o seu crescimento, a transmissão da vida através dele e também, depois de algum tempo, sua morte. O eu. Em relação ao corpo e à alma que o anima, sentimos-nos, porém, como se possuíssemos em nós um centro de interação com ambos. Esse centro aceita o movimento do corpo e da alma, ou se opõe a eles, fazendo-se superior e sujeitando-se por vontade própria, ou por impotência. Nesse centro, nos sentimos, em relação ao corpo e à alma, ao mesmo tempo livres e presos. Nós o denominamos eu. Essa experiência só nos é possível porque o corpo e a alma que o anima possuem uma coincidência e uma vontade próprias, que tanto podem concordar com as vontades do eu, quanto resistir a elas. Essa atuação conjunta tanto pode promover o corpo, como colocá-la em risco. A observação e a experiência nos permitem reconhecer quando ela serve ao corpo e quando prejudica. O eu e o corpo. Ao eu atribuímos geralmente a consciência em si, a razão, o livre arbítrio, o controle e o desempenho. Mas nem tudo que o eu deseja é racional e livre, pois ele também é instintivo frequentemente age às cegas. Pensem-se, por exemplo, nos temerários, nos levianos, nos ascetas
que exigem do corpo e o que o prejudica o que prejudica a saúde. O corpo resiste ao eu. Por exemplo, adoecendo ou ficando fraco, ferindo-se ou sentindo dor, com isso induz a reflexão e a razão. O corpo e a alma, que o guia, mostram-se, portanto, mais conhecedores e mais sábios do que o eu, e o advertem sobre os seus limites. Quando os respeitamos, o eu toma-se igualmente conhecedor e sábio. Na Bíblia existe uma história que serve de parábola ao que disse aqui. Quando o profeta Balaão, contra as ordens de Javé, decidiu procurar os moabitas, sua jumenta o tirou do caminho, pois viu diante de si um anjo de Deus, que, com a espada em punho, impedia-lhe a passagem. Balaão a chicoteou até que ela voltasse a caminhar. Quando seguiam por um desfiladeiro, a jumenta avistou um novo anjo com a espada, empurrou Balaão contra a parede e o machucou. Ele lhe bateu de novo até que ela prosseguiu. Quando, pela terceira vez, a jumenta avistou o anjo com a espada, estirou-se no chão, debaixo de Balaão, e não quis levantar-se. Balaão ficou tão furioso que teve vontade de matar o animal. Mas, então a jumenta virou-lhe a cabeça e disse-lhe: Não sou sua jumenta, que cavalgasse até hoje. Por acaso deixei-o de servir-te alguma vez? Então a Balaão olhou para a frente e também viu o anjo com a espada em punho, impedindo a passagem. Existe, portanto, um lado cego do eu, que exige do corpo algo que lhe faz passar, que lhe faz mal e causa doença. O corpo e a alma começam a mudar para melhor quando o eu alcança a compreensão dos próprios limites, dos limites do corpo e da saúde, dos limites de nossa vida. Muitas vezes, ele só adquire essa sabedoria através da doença e do sofrimento. Eles o purificam e produzem nele, quando alcança a compreensão, um efeito que retorna ao corpo de forma curativa. Assim é preciso, às vezes, que uma doença complete sua obra de purificar e instruir o eu, antes que eu possa cessar e ceder. Inversamente, o eu atua sobre o corpo de forma benéfica e curativa, principalmente se tiver esclarecido e purificado. O eu é esclarecido quando é consciente de suas possibilidades e de seus limites, quando supera seus medos e desejos instintivos, atendo-se somente à realidade observável. E esta está purificado quando fica em concordância e harmonia com a alma, que tem uma sabedoria bem mais profunda que a dele, embora passe largamente desapercebida. Devemos, ao ser esclarecido, por outro exemplo, a medicina científica, o conhecimento das causas das doenças, a higiene, a cirurgia e medicamentos eficazes. Nisso inclui também a psicologia e a psicoterapia, com seus conhecimentos sobre causas inconscientes, dos comportamentos que trazem doença e sobre os métodos de influenciá-los por meio da psicanálise, da terapia comportamental, da hipnoterapia, da programação neurolinguística, etc. Com esses recursos, o eu esclarecido disciplina o corpo e a alma e desenvolve as potencialidades de ambos, muito além dos domínios da saúde física. Não obstante, a medicina e a psicoterapia e, junto a elas, o eu em autoafirmação esbarram em limites que lhe impõem restrições, pois todo homem adoece, declina e morre depois de algum tempo. A alma concorda com o movimento para a morte, pois abrange ambos os domínios e, ao que pertence, sobrevive em ambos. Ela anseia pelo retorno e está em sintonia com esse movimento. Freud chamou esse anseio de instinto de morte. Contudo, quando o eu purificado se une a ele, esse desejo se converte
num movimento altamente consciente e alerta, pois num nível profundo, a alma e o corpo com ele aspiram a retornar à origem, de onde a vida procede e para onde retorna. Ok. Vamos, então, voltar a essa explicação teórica, que é uma explicação super importante sobre a filosofia de Bert Hellinger, completa e profunda, né? Aqui, Bert Hellinger traz uma compreensão sobre o corpo, o eu, a alma, né? E ele mostra, inclusive, como se formou essa ideia do corpo e da alma, de que o corpo é material e a alma é adicionada a esse corpo como uma alma. Isso vem da observação desse último suspiro e também da mitologia, das histórias, da simbologia de várias histórias, né, do arquétipo presente nessa ideia de que a esse material foi acrescentado, a esse barro, a essa terra foi acrescentado um espírito. Mas o que ele mostra é que o nosso corpo, por tudo que nós já vemos na ciência contemporânea, ele já possui uma alma desde o princípio, e ele mostra que nós somos um elo de uma grande corrente, porque estamos conectados aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos ancestrais, e ele mostra que é como se nós partilhássemos de uma mesma alma, né? Que essa alma se manifesta exatamente nesse momento da concepção, e essa alma, ela vem da família do pai, ela vem da família da mãe, ela, portanto, nos ultrapassa e abrange a todas essas pessoas que fazem parte das nossas famílias, da família do pai, da família da mãe. Bert mostra, então, que essa alma, ela dirige o crescimento do corpo, é um pouco da ideia que os embriologistas têm sobre o campo morfogenético, né? E ela dirige não só a formação da vida, mas também a morte. Então, ele procura mostrar que existe, na verdade, uma relação ainda mais profunda entre corpo e alma, e de que o corpo e a alma surgem, estão unidos desde o princípio. Depois ele traz uma reflexão sobre algo muito importante. Eu não vejo Bert Hellinger falando em nenhum outro livro dele sobre o eu, como ele fala nesse trecho aqui. Isso aqui é muito importante, porque ele fala do eu como esse centro de interação, né? Que pode tanto se opor aos movimentos da alma e do corpo, como se aliar a eles. Esse eu pode se julgar superior, a querer que o corpo faça do jeito que ele acha que tem que ser, seja na academia, seja aqui ele dá o exemplo dos ascetas, mas ele mostra que isso tem limites, o nosso eu não pode tudo, e que esse eu vai se tornando mais sábio e mais purificado à medida que ele vai compreendendo essa limitação do corpo, né? Ou seja, que vai podendo concordar, compreender que existe algo que vai além da sua própria vontade. O eu, então, ele está relacionado a essa consciência de si, à razão, ao livre-arbítrio, ao controle, ao desempenho, mas o que ele mostra é que o corpo tem a sua sabedoria e as doenças, as dificuldades vão fazer com que o eu possa refletir sobre a existência, né? Ele mostra que o corpo e a alma são mais conhecedoras do propósito da vida do que propriamente esse eu, e ele traz uma história que é uma história do Balaão na Bíblia, que é justamente a história do eu com o corpo, que seria a jumenta, né? E o espírito, que seria o anjo.
Então, assim, como o Balaão lida com a jumenta? Ah, não, você não está dando certo, então você está parando, vamos lá, vamos fazer, vamos nos esforçar um pouco mais. Na verdade, a jumenta está vendo algo que o Balaão, o eu, não está vendo. Então, ela para até que Balaão olha para onde a jumenta olha, ou seja, olha para o espírito, né? E ele mostra que esse eu, que quer controlar, né, que se acha superior ao corpo, à alma, ele vai se esclarecendo, vai se tornando, como é que se diz, consciente das suas possibilidades, dos seus limites, quando ele consegue superar os medos e os desejos instintivos e se atém à realidade observável. Ou seja, ele se submete à realidade observável, ele não olha apenas para os seus desejos instintivos, porque os seus desejos instintivos, você já sabe que dizem respeito à consciência profunda, à consciência coletiva, e os seus desejos muitas vezes têm a ver com a consciência restrita. Então, esse eu, ele cresce, ele se torna consciente na medida que ele olha para a realidade observável. E ele está purificado com o processo da concordância e da harmonia com a alma, com essa sabedoria mais profunda e mais instintiva da alma, que vocês já sabem, nos levam, no sentido mais amplo, a essa aceitação com tudo e com todos da maneira como são, essa concordância com o universo tal como é, né? E aí ele mostra, né, que esse eu, então, vai esbarrando nesses limites da vida até que ele pode se purificar e crescer entrando em concordância. Aí ele vai fazer uma relação entre esse instinto que anseia pelo retorno à unidade, né, como esse instinto que Freud descreveu como Thanatos, né, que é o instinto de morte, e ele mostra que quando nosso eu se torna consciente, né, purificado junto com esse instinto de morte, existe um movimento consciente e engrandecedor, né, de estarmos na vida mais presentes com esse estado de alerta, de quem sabe que vai morrer e que precisa também estar em sintonia com a vida e com a morte. Então, eu considero esse texto, assim, muito importante e explica de maneira genial a compreensão que Bert Hellinger tem do corpo, da alma, do eu, do livre-arbítrio. Alguém tem mais algum comentário? Bom, e não tendo mais comentário, eu vou pedir para a gente poder encerrar a nossa aula aqui um pouquinho antes, 5 minutos antes, que eu tenho um outro compromisso. E também dizer que na próxima semana eu não vou poder estar dando aula. Então, vamos ter uma semaninha aí de folga. Se o Geraldo puder, por favor, colocar esse aviso no grupo, eu agradeço. Tá? Eu não vou poder estar na próxima semana. Bem, nós voltamos dia 6/6. Isso. E já estamos quase encerrando esse livro. E aí depois a gente vai inventar outras coisinhas. Tá bom. Obrigada a todos. Obrigada, Mauro. Obrigada, professora. Muito obrigado. Eu ia só perguntar se já tem sugestão de algum livro para o próximo, para a gente poder se organizar. Se já tem essa sugestão ou não, se a gente vai se organizar de outra maneira. Tá bom. Não temos uma sugestão, e é aquilo que eu falei, a ideia é transformar esse grupo numa comunidade de estudos do Instituto. A gente vai ter 2 aulas por mês de leitura comentada, mas depois 2 aulas também sobre outros assuntos para aquelas pessoas que quiserem participar da comunidade. As aulas vão continuar sendo gratuitas pelo YouTube, mas vão ficar disponíveis durante uma semana e depois
presentes para as pessoas da comunidade, onde a gente vai ter aulas de aprofundamento sobre temas escolhidos coletivamente pelos participantes da comunidade. Maravilha. Tá Obrigada. bom? Muito boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, professora Isabela. E até a próxima aula. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa Boa noite. noite, Geraldo. Tchau. Boa noite, Isabela. Muito grata.